Queridos irmãos, o nosso texto para a nossa meditação está na palavra de Deus, no Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para ouvirmos desta palavra. Atos 20, verso 17. Nos diz assim o texto da palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes o rebanho de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes, e vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Oramos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que ela ministre aos nossos corações nesta noite. Oramos por aqueles que
nos ouvem, os irmãos que estão aqui presentes, que teu Espírito regue essa terra e a semente da tua palavra seja plantada e venha frutificar 30, 60, 100 por um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, escolhi esse texto bem a propósito. Hoje nós recebemos uma querida irmã pelo batismo e profissão de fé, um irmão por profissão de fé, a necessidade de pregarmos o evangelho do reino de Deus. Nós temos visto uma igreja hoje se importando com muitas outras coisas, menos a pregação fiel da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, Lucas, narrando a história de Paulo, quando ele está caminhando já para Roma, e vai ser julgado, já sabe que vai acontecer neste julgamento. Há um profeta que coloca um cinto dizendo que ele não voltaria mais. E Paulo plantou a igreja na cidade de Éfeso. Ele está em Mileto, perto de Éfeso. Ele chama os presbíteros da igreja que ele deixou lá em Éfeso, e admoesta esses presbíteros, que a palavra presbíteros ou bispo, em algumas outras traduções, aquele que administra, aquele que governa, aquele que ensina. Eles estavam sendo admoestados por o apóstolo Paulo, dizendo para eles cuidarem do rebanho de Deus. E cuidaram. Cuidaram muito bem. Paulo está dizendo que viria falsos mestres, homens que os induziria ao erro, outras doutrinas que não eram bíblicas. E em Apocalipse capítulo 2, Jesus agora já reclama dessa igreja que ficou presa na ortodoxia. A igreja que era zelosa na doutrina. Não permitiu que os nicolaítas, diz lá o texto de Apocalipse, entrassem com falsas doutrinas. Vocês fizeram isso. Fizeram boas obras. Vocês não permitiram que os falsos mestres entraram, mas eu tenho uma reclamação contra vocês. Que vocês praticaram boas obras, mas agora eu quero que vocês se arrependam. Se arrependam e voltem à prática da ação do Espírito Santo. Senão, eu virei em vosso meio e vou moverei o candeeiro, quero dizer, retira o Espírito Santo, que não estava realizando mais uma obra de santificação, de perseverança e de amor e paixão pelo Senhor. Uma igreja que ficou engessada, coração petrificado, e achando que eles estavam sentados numa boa teologia e isso lhe bastasse. Alguma semelhança é mera coincidência. E há uma reclamação de Jesus a respeito disso. A ortodoxia, que nós nos prezamos muito, a igreja presbiteriana, o ensino da palavra, nada fora da palavra, não inventamos, não aceitamos que o que está fora da palavra de Deus,
mas nós também temos que ter a ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Eu vejo aqui nesse texto 3 verdades, que talvez exista muito mais outras. Pastor Rickson, que agora vai se especializar em pregação, para assumir o pastorado depois do velho aqui, nos mostra a respeito do evangelho que Paulo está justificando a esses irmãos presbíteros. Primeiro, ele está dizendo que o evangelho, a pregação do evangelho é impactante. Impactante. Por quê? Porque a igreja nasceu na dedicação de uma pregação da palavra de Deus. Na dedicação da pregação da palavra de Deus. Versículo 17 a 21 nos vai falar assim. Ele diz, eu estive todo o tempo, desde o primeiro dia que eu entrei aqui na Ásia. Versículo 18. Eu servi o Senhor com toda humildade, com lágrimas, provações, por ciladas de judeus. Ele diz, eu jamais vos deixei de ensinar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando a todos. Primeiro, a pregação do evangelho era uma pregação com autoridade. Não era uma pregação apenas para ser reconhecido entre muitas pessoas, famosos pregadores. Não, a pregação era de casa em casa, com autoridade do poder, no poder do Espírito Santo de Deus. Uma das pregações, Pedro fala a respeito de Jesus, o crucificado, no dia de Pentecoste, e ele prega o evangelho em toda a sua inteireza, toda a sua grandeza, e as pessoas, o que faremos, irmãos? Que sejam batizados. Arrependei-vos e sejam batizados. Que faremos? A igreja que começou com autoridade do apóstolo Pedro, vão chegar na porta do templo, e alguém pedindo as esmolas, um dinheirinho, um sustento, paralítico, e eles disseram, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, levanta em nome do Senhor Jesus. Hoje a igreja está dizendo, nós temos ouro, nós temos prata, mas nós não temos autoridade para dizer, levanta em nome do Senhor Jesus. Autoridade do Espírito Santo, para convencer o pecador, que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele se volte ao Senhor, que ele está distanciado. Estamos pregando menos o inferno, estamos dizendo que o inferno já não é mais uma realidade, que Deus vai ser complacente com todos, é uma mentira, é um engodo. Deus vai julgar todos. Todos. Em João 3,16, a grande mensagem de salvação. Mas no verso 17, a grande mensagem do juízo de Deus sobre aqueles que não receberam o Salvador e não andaram na sua presença. Pregação com ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Eu estava vendo um vídeo. E eu vejo muitos vídeos, irmãos. Vejo vídeos de muitos pregadores. Às madrugadas, às vezes a Raquel acorda e fala, desliga esse celular. Eu vou aproveitar essa ferramenta que eu tenho para aprender coisas boas. Não gosto de filmes, muito pouco.
Não gosto de outros programas de entretenimento. Não gosto. Gostava de jornal. Agora estou mais nas redes sociais, porque os jornais estão cada vez mais em decadência. Mas vendo um vídeo, dois irmãos, uma menina, um rapaz, cantando uma música. Ela é antiga, mas é bonita. Sempre vou lembrar dos nossos irmãos, de Pedro e João, que foram jogados nas arenas, foram queimados, os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua obra de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Falei, Jesus, o que eles estão pedindo? Essa geração Nutella, é isso, Miriam? Essa geração fraca, que não aguenta um aperto sequer de uma perseguição, cristofobia, estão perseguindo uma geração que não conheceu o que é a perseguição. Estão aí cantando, e a igreja aplaudindo, e no avivamento da terra, não avivamento dos céus. Porque o avivamento dos céus nos leva ao sofrimento, à morte, e eles morriam em nome do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, quando foi condenado à morte, foi decepado, e as últimas palavras dele foi: a ele a honra e a glória. Não era ficar se lamentando. Eu sou cristão. E aí, nas redes sociais, quando o presidente fala lá na ONU sobre a cristofobia, todo mundo achando que era do Brasil. O Brasil não tem perseguição. Mas quando você vai nos países islâmicos, nos países comunistas, quando você vai ver aqueles irmãos sofrendo, morrendo por causa do nome de Jesus, você vai lembrar dos antigos, quando César estava arrebentando com a igreja e dizendo que ele é o Senhor, e por causa do cristianismo que dizia Christos, Curios, Jesus é o Senhor, e por causa do nome de Jesus eles morriam, davam suas vidas, porque criam na mensagem da ousadia e da coragem de vencer e ser um vencedor em nome de Jesus. Glória a Deus. É assim o Evangelho. Não é essa coisa de mimimi. Não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer isso, eu agora quero experimentar um pouco mais daquilo. Não. É vida reta. É vida santa. Isso é inegociável. A palavra não mudou. Deus não abriu mão. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Continua no trono. E do trono ele julga. É a mensagem que tem que ser pregada. A mensagem de ousadia, de coragem. A mensagem do temor de Deus. Temor de Deus. Quando fala em temor de Deus, antigamente, as pessoas arrepiavam, porque temor de Deus era você não está com a vestimenta adequada. O pastor está sem terno. O pastor Rickson hoje está com terno. Fiquei até assim meio... Falei, acho que eu vou colocar o meu. Vamos ter uma aula de doutrina e você não pode usar mais um brinco, porque isso é coisa do diabo. Isso não é temor de Deus, isso é usos e costumes. Temor de Deus é temer aquele que reina, aquele que governa, aquele que sabe de todas as coisas e sabe a intenção do seu coração.
Temor de Deus é se arrepender e voltar-se para o Senhor. Esse é temor de Deus. Esse é o evangelho que nós recebemos. E aqui no Brasil mesmo, não um pouco distante, quando o evangelho começou a chegar, e principalmente a igreja presbiteriana, quando chegou no Brasil, trazido pelos franceses, os reformadores foram mortos no Rio de Janeiro. Villegagnon que trouxe para matá-los aqui. Os holandeses, quando chegaram em Recife, eles foram perseguidos por serem evangélicos, que tiveram que ir embora. E as igrejas que começaram a nascer, estamos falando sobre reforma, e a igreja presbiteriana, que vai comemorar a reforma, as igrejas cristãs. Quantos morreram? Quantos morreram? Quantos pastores foram escorraçados, perseguidos. E hoje vem falar em cristofobia no Brasil. Conta para outra essa piada. Cristofobia é onde o evangelho está sendo massacrado, destroçado, nos países que não aceitam Cristo, o Senhor. Segundo lugar, a pregação do evangelho, ela é transformadora. Versículo 22. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulação. Porém, eu não considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça. Da graça. E ele vai narrando aqui sobre esse evangelho da graça. 32. Eu encomendo ao Senhor a palavra da sua graça, que pelo poder para vos edificar e dar-lhes herança entre os santificados. E ele vai colocando aqui nesse texto a teologia básica da salvação. Primeiro, fé salvadora. Fé salvadora. Ninguém se arrepende dos seus pecados se não vier pelo ouvir da palavra de Deus. E ao ouvir da palavra de Deus há um arrependimento. E arrependendo dos seus pecados, Deus dá o seu Espírito para que gere fé. Fé salvadora. Fé salvadora. E a pessoa se arrepende, crê nas promessas do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro diz ao centurião, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Arrependimento para com Deus, versículo 21, e fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então vem a graça de Deus, que nos diz o próprio Calvino, graça irresistível. Não tem como resistir. Chegou a graça. Como um cego que foi curado por Jesus e nem sabia quem o curou. E os judeus perguntaram, quem te curou? Não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido e fui encontrado. Eu estava morto e revivi. Eu estava condenado e fui libertado. Sobre mim pesava a ira de Deus e essa ira foi aplacada por causa da cruz de Cristo.
eu recebi o perdão de Deus. Graça irresistível. Maravilhosa graça. Graça maravilhosa. Como John Newton, que compôs uma música sobre a graça de Deus. Quando ele via no seu navio negreiro, levando escravos para os Estados Unidos, eles gemendo nos porões. Ele se comparou àqueles homens. Mas quando eu recebi essa maravilhosa graça, eu mudei. Eu me converti. Não, nada deu. Nada de mim. Nada de mim. Deus, pela sua misericórdia e graça. Misericórdia e graça. De novo o Celso vai falar comigo, mas você está presbiteriano. Fui alcançado. Fui alcançado. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sabe essa? Jonatas, corre aqui para o piano. Minha alma andava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Oh, glória! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. Eu sei que eu estava perdido. Eu sei que estava num lamaçal. Mas Jesus me visitou. Estendeu a sua mão. E me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graça irresistível. Não tem como. Graça irresistível. Pregação do Evangelho nos leva a entender esse plano da salvação. Cristo morreu por mim. Cristo agora me dá o Espírito. Ele dá a fé salvadora. Ele regenera. Eu creio em Jesus. E pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Graça irresistível. Graça irresistível. Ai, como é bom saber. Como é bom saber que Jesus Cristo nos amou com amor eterno. Terceiro lugar, testemunhar o nome de Jesus. Arrependimento, pregação é transformadora, que vem arrependimento movido pelo Espírito. Fé salvadora, graça irresistível e testemunhar o nome de Jesus, versículo 24. Ele nos diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça. Da graça. Da graça. Uma das formas de testemunharmos foi quando Fabiana veio aqui à frente e testemunhou
que agora ela pertence ao Senhor. Quem não prega o Evangelho precisa rever os seus conceitos e os seus valores, se realmente Jesus Cristo mudou o seu viver. Mudou o seu viver. Então, a pregação do Evangelho, ela é transformadora. E eu estou caminhando aí para os 40 anos de ministério, já não sei mais, a Raquel vai fazer a contagem depois, ver se eu já tenho direito. Aposentadoria, brincadeira. Pastor não se aposenta. A aposentadoria do pastor é lá nos céus. O negócio de falar assim, vou me aposentar e vou criar galinha, vou para um chácara, vou não sei para... não é coisa de pastor não, é pregar o Evangelho até a morte. Até o último dia. E se Deus me der essa graça, eu vou morrer num púlpito. Opa, estou me sentindo mal aqui, peraí. Pregando o Evangelho, como meu querido irmão, amigo, amado, que o Senhor o tombou, reverendo João Arantes Costa. Até os últimos dias, pregando o Evangelho. Como meu amado Colombani, que escreveu a história em São José dos Campos com as igrejas batistas, até os últimos tempos, pregando o Evangelho da salvação. Queridos, em terceiro lugar, se o Evangelho é impactante, se o Evangelho é transformador, o Evangelho não promete benefícios terrenos, mas celestiais. Paulo diz que ele serviu ao Senhor com toda a humildade, versículo 19, com lágrimas, provações. Paulo diz que ele não cobiçou, versículo 33, ele quer que o Evangelho seja graça no 32, que edifiquem a vida deles, mas eu não cobicei, 33, prata, nem ouro, nem vestes. Eu trabalhei com as minhas próprias mãos para o meu sustento, versículo 34, e para aqueles que estavam comigo, ele fazia tendas. Porque eu sei que mais bem-aventurado é dar do que receber. Algum tempo atrás, a Veja trouxe uma reportagem sobre igrejas, grandes negócios, empreendimento de grandes negócios. E eu ouvindo um dos líderes aí, hereges, são as minhas madrugadas, às vezes que eu fico ouvindo essas besteiras, dizendo aos irmãos, vocês me devem muito. Vocês me devem muito. Porque se vocês melhoraram, foi por causa da minha vida. Oh, desgraça. Anulando a cruz, o sacrifício. Quanto que eu ganho para ser um pastor? Quanto que eu ganho para ser um bispo? Quanto que a minha igreja vai arrecadar? Visando lucro. E o apóstolo Paulo nos diz que o Evangelho ele é pregado porque você recebeu de graça recebestes e de graça dai. Quando eles vão ouvindo o outro herege lá dizendo que Jesus Cristo ele era um homem rico, tinha uma casa de praia. Ô maldito desgraçado. Dá vontade de xingar essas pessoas. Enganando o povo de Deus. Enganando as pessoas que vão lá em busca da bênção e vai dando porque eu quero a bênção. Busque o Deus da bênção. Busque o Senhor. O Evangelho não é para... Não tem negociata. Eu não barganho com Deus. E Paulo está dizendo, eu não estou atrás do ouro de vocês, da prata de vocês.
Eu estou atrás da alma de vocês que precisam ser rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que não traz lucro, porque nada trazemos para esse mundo, nada levaremos dele. E o apóstolo Paulo, no final da sua vida, então vai dizer: eu sei quem tenho crido. Eu criei assim a minha vida toda. E eu sei que Ele é poderoso para guardar, não o meu ouro, não a minha prata aqui, mas para guardar o meu tesouro até o dia final, lá na eternidade. Quando vai ser recebido, seremos recebidos pelo Senhor, dizendo: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, aleluias. E aí vem sempre a lembrança do meu pai, aquele velhinho, presbítero, aposentado com salário mínimo, fiel às Escrituras, amando o Senhor de todo o coração, de toda a intensidade, vivendo os seus últimos momentos, recebendo a sua última pregação do seu filho. Ele disse: quando esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não construído por mãos eternas, porque nesse tabernáculo nós gememos, nós sofremos, esperando ser revestido pela glória eterna do Senhor Jesus. Esse é o evangelho, não te promete nada aqui. Jesus não te prometeu riqueza, não. Pastores, não se iludam com isso. Te prometeu riqueza, não. Te prometeu fidelidade. Se você andar fiel, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ser recebido na glória pela fidelidade ao Senhor. Irmãos, Deus não te prometeu isso. Prometeu para você permanecer firme até o dia final. Ser fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida. O evangelho que prega com humildade, mas que não te promete nenhum benefício terreno, mas os benefícios celestiais. E por último, queridos, o evangelho é a pregação que dá esperança para a eternidade. Versículo 32, ele nos diz assim: agora, pois, encomenda ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Santificados. Nós pregamos o evangelho, não é para essa vida. O apóstolo Paulo diz que se a minha fé está baseada nesta vida, eu sou infeliz. 1 Coríntios capítulo 15. Eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me vergonhar, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E ele diz que a pregação do evangelho nos levará à eternidade. Porque no capítulo 15 de Coríntios ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e a nossa pregação. Mas o fato é que Cristo ressuscitou, quebrou os aguilhões, venceu a morte, e nós venceremos. Nós venceremos. Aqueles que perderam seus queridos, seus amados, que andaram com Deus, viveram o evangelho genuíno, vão ressuscitar na esperança gloriosa de habitar eternamente com o Senhor. Com o Senhor. Eu vejo aqui a dona Rosa, que está aqui conosco.
E lembro do seu José, aquele velhinho, que a saúde debilitado, mas que pegava o seu ônibus e ia para a igreja, mostrando a sua fidelidade ao Senhor. E outros exemplos, e muitos mais. Aí eu teria que lembrar de Berenice, lembrar de Rubens, lembrar dos nossos queridos irmãos de Hebreus capítulo 11, que foram mortos, cerrados pelo meio, andaram pelos antros da terra, sabendo que eram peregrinos apenas, mas eram concidadãos dos céus, porque os céus é a nossa segurança e eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Aleluias. Nós vamos proceder agora, irmãos, à ministração da ceia do Senhor. E nós vamos convidar os irmãos a participarem conosco. Hoje pela manhã nós já tivemos a ceia, inclusive com vários irmãos que não vieram hoje à noite, porque já participaram da ceia, do culto da manhã. E nós vamos, nesse instante, encerrar a nossa transmissão. E nós queremos convidar a todos aqueles que estão conosco a participar. Aqueles que já participaram pela manhã, eu vou pedir para que não participe agora dos elementos, para que todos possam participar. Então, eu falei que podia vir à noite participar novamente, mas não vai poder. Tá bom? Só para deixar para os outros irmãos. Reverendo Rickson vai ministrar a ceia do Senhor nesta hora. Você que esteve conosco, que Deus lhe abençoe. Tenha uma boa noite e viva o Evangelho genuíno de Jesus Cristo.